Bom, vamos agora então para a gente, já que a gente construiu uma leitura que fala da educação contextualizada a partir do pensamento complexo, né, onde a base da discussão teórica ela parte do que Edgar Morin aponta, né, a ideia agora é a gente aprofundar um pouco essa discussão mesmo dentro da perspectiva da educação contextualizada enquanto conceito. Então, para começar, a gente traz aqui uma discussão que a ideia é que a educação contextualizada ela pode construir caminhos para a transformação social, e aí nesse sentido traz aí a perspectiva de que é uma educação que se constitui principalmente a partir do diálogo permanente entre o conhecimento científico e o saber popular. Por isso que a escola ela precisa estar vinculada para poder dialogar com o que se aprende nela e o que é possível fazer fora dela a partir do desenvolvimento humano sustentável. Nesse sentido, uma das principais concepções de educação contextualizada ou de contextualizar é que contextualizar o ensino no semiárido é importante considerar as potencialidades e limitações. E essas potencialidades elas estão ligadas principalmente na ideia de um espaço de promoção de conhecimento, de produção de novos valores, de pensar tecnologias que dialoguem aí com a realidade e de construir principalmente uma ética de alteridade entre a natureza humana e não humana, ou seja, pensar que o homem, a mulher, precisa dialogar com os animais, com as plantas, e que esse conjunto do meio ambiente faz parte do diálogo, da construção de aprendizagem, seja ele no espaço da cidade, seja ela no espaço do campo. Quais são os princípios básicos para se pensar a educação contextualizada? Primeiro, a ideia a partir da educação contextualizada, é de construir uma pedagogia da vida, que transforme a escola num espaço significativo para os valores de exercício da cidadania. O que significa isso? A escola ela não pode estar desvinculada do que a criança, do que o jovem, do que o adulto faz fora dela. Essa escola precisa dialogar com essa vida. E dialogar com essa vida, os conteúdos também precisam caminhar nesse sentido. Não é isolar aquele conteúdo obrigatório que existe, mas é construir aí um princípio de dialogicidade entre as duas vertentes. E aí, consequentemente, a gente vai intervindo na construção, principalmente, e efetivação de controle de políticas públicas para a educação. Né? E aí essa política pública é de tornar elas apropriadas à realidade semiárida. Então, como é que essas políticas, como é que o livro didático, como é que a merenda, como é que os espaços escolares, eles também estão dialogando com esses processos. Então, se você observa, a educação contextualizada ela é mais do que uma ação metodológica. Ela é, acima de tudo, um princípio político norteador. Né? Então, ela é, acima de tudo, um posicionamento político. Por isso, a gente diz que ela é uma educação que ela provoca a libertação, que ela é construída não de fora para dentro, mas de dentro para fora, no meio social, a partir da vivência das pessoas. Ela busca uma reflexão sobre os problemas sociais, então ela é questionadora, ela provoca o questionamento, provoca os estudantes a questionarem. E, consequentemente, a despertar a inquietação, né, no tornar-se sujeito. Como é que eu posso ser sujeito da minha própria prática, não um assujeitado, não aquela pessoa que está simplesmente passiva no processo de aprendizagem. Consequentemente, desperta sonhos, desejos, considera a questão do empoderamento de jovens, de mulheres, para essa atuação prática, esse ser capaz. E principalmente na organização comunitária e na participação coletiva. Tá? Dentro desses princípios, ainda a gente tem a ideia de que para trabalhar com ele, nós precisamos principalmente conhecer a realidade, refletir e intervir. Esse é o itinerário que a gente precisa seguir dentro de uma perspectiva contextualizada. Eu preciso conhecer a realidade, após conhecê-la, eu reflito sobre como ela está organizada e proponho uma intervenção. Essa intervenção ela não nasce isolada, ela nasce a partir de um conjunto coletivo entre o educador, o educando, a instituição e a comunidade. Não dá para construir isoladamente. Tá?
Consequentemente, você vai contribuindo na construção das relações éticas e solidárias, trabalha com a diversidade social e cultural, gênero, raça, etnia, né? E principalmente resgata os sonhos e as esperanças das pessoas, pensando aí que um novo mundo, um mundo novo é possível. Então, para dar conta disso, quais são os 3 grandes enfoques da proposta de educação contextualizada? O primeiro é pensar o conteúdo. O conteúdo ele não pode ser apenas professado, não pode apenas ser falado, ele precisa ter um diálogo. Então, se ele precisa ter um diálogo, então você vem para o segundo enfoque, que é a forma. Então, de que maneira, de que jeito é que eu vou dialogar com esse conteúdo, com a realidade do aluno, sem aprisioná-lo nesse espaço? E aí, consequentemente, eu vou para um outro terceiro, que é a intencionalidade. Então, qual é a minha intenção em trabalhar isso? Então, por exemplo, eu estou trabalhando matemática, então eu vou trabalhar regra de 3 simples. Qual é a minha intenção em trabalhar a regra de 3 simples? Como eu vou trabalhar a regra de 3 simples? Né? Essas regras, elas são, de fato, elementos que constroem um processo de dialogicidade, de produção de aprendizagem. E aí você tem, a partir daí, um foco, né, na formação humana, no desenvolvimento pleno, na qualificação para o trabalho, não pensando aí a dimensão do emprego, mas a questão do trabalho e o preparo para o exercício da cidadania. Dentro desses elementos, a gente tem aí alguns princípios que são pedagógicos. Quais são eles? É a dimensão que ela é processual, dialógica e participativa, de construção coletiva do saber e valorização do cotidiano. Consequentemente, você, para dar conta disso, precisa ter aí uma diversidade de métodos, técnicas e dinâmicas, precisa pensar e ter cuidado com a dimensão da vida, pensar a cultura, a identidade, a subjetividade, a espiritualidade, o estímulo à criatividade e, consequentemente, o trabalho com o lúdico. Né? E aí, isso nos faz pensar, então, que escola, né? Que tipo de escola nós queremos construir. E aí a gente vai pensar, primeira escola, uma escola que vai problematizar, que vai questionar, uma escola que esteja preocupada com a formação de cidadãos críticos e ativos. Além disso, também uma escola que esteja aberta aos saberes da comunidade, à participação da família. Não a ideia de democracia apenas porque a pessoa vai lá e vota, escolhe o gestor e apenas faz isso, mas faz um diálogo constante mesmo entre a escola, a comunidade e essa participação do professor. Essa escola que se quer com essa construção também dialoga com, principalmente, uma escola que mobiliza a comunidade e que constrói caminhos para a solução de problemas. Então não dá para se pensar isoladamente, né? Não tem como resolver todos os problemas. E a escola não pode tomar para si uma responsabilidade como essa. Então ela precisa ter a responsabilidade de pensar: o espaço que eu tenho é adequado para os alunos que estão aqui? Se não é, como é que a gente pode resolver? Né? Na maioria das vezes a gente vai ficando muito nessa passividade do que a sociedade vai nos forçando a fazer. Né? E aí a gente vai falando da corrupção, falando da forma como os políticos tratam, e a gente não toma um posicionamento político, né? A gente fica simplesmente na defensiva ou aguardando que aconteça algo para a gente poder, então, ser beneficiado ou não. Então, essa é uma perspectiva de pensar uma escola, né? A escola não pode ser apenas uma reprodutora de conhecimento, como já colocado por Saviani, e aí você vem para uma nova tendência, que é como a gente transforma esse espaço num ambiente crítico, libertador, como já provoca Paulo Freire nas suas construções e na sua proposição de formação.